Olá, paz do Senhor, louvado seja Deus por estarmos de volta para ouvirmos a voz do Senhor, amém? Eu convido você neste momento a abrir a sua boca para falar com Deus, amém? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por este momento onde temos a oportunidade, Senhor Deus, de poder ouvir, Senhor Deus, a Tua voz. Te pedimos nesse momento que o Senhor Deus ouça nosso clamor e nos ajude também a ouvir, Senhor Deus, a Tua palavra. Abençoe essa pessoa que ora comigo neste momento. Eu não sei qual é a sua necessidade, do que ela está precisando, Senhor Deus. Acima de tudo, eu creio que nós precisamos da Tua palavra, da Tua presença, Senhor Deus. Então, por isso, acerta em cheio, Senhor Deus, o coração desta pessoa com o Teu amor, com a flecha do amor, da bênção, da felicidade, da misericórdia, da graça e salvação em Cristo Jesus. Amém. Queridos, estamos de volta para a transmissão de mais um vídeo da Palavra de Deus. Se você tem uma Bíblia, abra ela, por favor, e por bondade, no capítulo 4 do livro de Salmos, e leia, por favor, o que está escrito no verso 8. O texto diz assim: em paz eu me deito e logo eu pego no sono. Diz o texto aqui: porque só Tu, Senhor, me fazeis repousar seguro. Olha que coisa poderosa que Deus está nos dizendo por meio de Davi. Entre tantas coisas boas que Deus criou, quando Ele fez tudo que hoje existe, entre tantas coisas boas que Ele criou, uma delas, entre elas está o sono. O sono é algo, sabe, irmãos, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. O sono, sabe, querido, ele é reparador, restaurador, ele é benéfico para nosso bem-estar, sabia? Uma pessoa que não dorme, ela vive estressada, sabe? Você percebe no semblante dela uma amargura, algo que não está certo. Sabia disso? Mas deixe me fazer algumas perguntas. Quanto você daria por uma noite de sono? Ou quanto custa uma noite de sono? Ou melhor dizendo, quanto você gastou, quem sabe até hoje, com antidepressivo, com remédios quem sabe até de uma alta periculosidade, né? Remédios muito com reações muito fortes, perigoso. Talvez você tenha se entupido, se enchido desses remédios para poder conseguir dormir. Sabe, você não precisa, nem eu, pagarmos nada por uma boa noite de sono. Não precisamos comprar, sabe, querido, o nosso sono, porque o sono é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, ele é de graça. Tudo que temos que fazer é seguir as orientações que Deus deixou na sua palavra. Vamos averiguar aqui, querido, vamos analisar aqui alguns pontos, sabe, que se colocado em prática, sabe, querido, ele é muito benéfico para o nosso bem-estar. Primeiro ponto que Davi nos ensina aqui, que Deus nos ensina por meio de Davi é: em paz me deito. O primeiro ponto crucial aqui é a paz. Sabe, querido, existem vários e diversos fatores e inimigos que têm roubado a nossa paz. Entre esses tantos inimigos estão a doença, a depressividade, a ansiedade, a doenças de diversas categorias e formas. Um outro inimigo, um outro vilão que roubam a nossa paz, sabe, irmãos? Ansiedade, problemas na família, problemas financeiros, a situação financeira, dívidas, que está aí enquadrado, sabe, querido? São problemas conjugais, nos relacionamentos, são problemas com desemprego, tudo é motivo para afetar a nossa paz. O medo, a incerteza, sabe? São esses pânicos do dia a dia. Talvez nesse momento você está assistindo esse vídeo super carregado de medo, com a mente, sabe, querido? Tem gente que nem come, o estresse do dia a dia, sabe? O estresse também é um dos maiores vilões que tem roubado a nossa paz. O nervosismo, a incerteza, sabe, querido? O pânico do dia a dia. E o que temos que fazer? Paz. O que temos que fazer para
fechar as portas para o inimigo da nossa paz. Sabe o que temos que fazer? Sabe, querido, é fechar as portas para esses inimigos. Ou seja, lá onde aconteceram essas coisas, deixa isso para lá. Não permita que os problemas acompanhem você até a sua cama. E aí, então, você vai poder desfrutar, sabe, querido, de uma bela noite de paz. Não se preocupe com as coisas que não deram certo nesse dia, com as coisas que só deram errado, com as doenças, com as preocupações. Sabe, querido, não se preocupe, não sobrecarregue a sua mente com algo que você não pode resolver nem fazer nada. Quantas pessoas estão preocupadas, mas o que elas não sabem é que enquanto elas estão dormindo, por isso que Davi está dizendo aqui, em paz eu me deito. Então a primeira coisa que você tem que vigiar aí no seu trabalho, onde você está, é para você não levar os problemas do seu trabalho, os problemas do dia a dia, sabe, os estresses, os pânicos. Não deixe esses problemas acompanhar você até a sua cama. Dá férias para eles a cada noite, esquece ele. Não se preocupe, mas como é que eu vou pagar a dívida, como é que eu vou fazer não sei o que, querido? Olha o que diz o salmista no Salmo 127, versículo 2. Diz assim: será inútil trabalhar de sol a sol, acordar de madrugada, ou seja, muito cedo, e dormir muito tarde, altas horas da noite, comer o pão amassado com o suor do rosto, pois o Senhor dá o sustento aos seus amados, mesmo enquanto estão dormindo. Olha que coisa interessante. Por isso que Davi tinha uma preocupação imensa com o dormir em paz, o deitar em paz. Porque ele sabia que enquanto ele estava dormindo, Deus estava preparando. Sabe, querido, você não pode resolver as coisas que você está querendo. Enquanto você está dormindo em paz, Deus está preparando, sabe, querido, o dinheiro para pagar aquela dívida. Deus está preparando o emprego para você que está desempregado. Deus está resolvendo o problema do seu casamento, o problema familiar. Deus está resolvendo o problema da doença que está assolando a sua vida, a sua família. Tudo que você tem que fazer, querido, é seguir essas orientações. Agora, eu não estou dizendo aqui que você vai viver todo dia dormindo e nunca procurar nada, não. Enquanto você estiver descansando a sua mente, dormindo, o sono que Deus preparou para você, Ele está cuidando, abrindo caminho para que no outro dia você reflita, enxergue melhor, sabe? Então, querido, convide Deus, não deixe esses vilões, esses inimigos roubar a sua paz. Muitos não precisam dos remédios, sabe, querido, que estão tomando para tentar dormir. Primeiro que não estão dormindo, a pessoa que dorme à base de droga, querido, ela está ali desmaiada, ela não está dormindo à força, sabe? E ela isso não é um sono reparador, restaurador. Então, querido, quando você deita, se dorme em paz, com confiança em Deus, o primeiro ponto que Davi disse aqui era paz. Segundo ponto, sabe qual é? É o outro que ele diz aqui, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Sabe por que Davi dormia em paz? Porque ele diz, porque só tu me faz. Deus é quem faz a gente dormir com tranquilidade, com segurança. Sabe, quando um dia o primeiro homem que Deus criou estava enfrentando a solidão, Deus fez no Gênesis 2, verso 21, diz o texto, e fez o Senhor Deus cair sobre o homem um pesado sono. E quando ele acordou, o que era que tinha do lado dele? Exatamente aquilo que ele estava querendo. Ou seja, Deus percebeu que o homem estava solitário. Enquanto ele dormia, Deus fez, sabe, querido, Deus trabalhou para que quando ele acordasse, tivesse então a sua necessidade provida. Enquanto você dorme, Deus cuida. Enquanto você está em paz com a sua mente, sabe, querido, em paz com Deus, você consegue ter uma noite de um bom sono. E Deus está cuidando de você, da sua saúde, das suas preocupações, porque você confiou em Deus. Então, que seguimos esses pontos, irmãos, tão importantes. Em paz me deito, que você possa, ao termo desse dia, vir em paz para a sua casa, mesmo, sabe, querido, com um monte de coisa que deu errado na empresa, no trabalho, na escola, na família, na saúde. Deixa tudo isso lá para um lugar, irmão, e diga, agora é hora
de eu repousar, de eu me restaurar, de eu me revigorar pelo bom sono que Deus vai me dar. E confio que Deus vai cuidar de mim nessa noite, de todas as minhas preocupações. Amanhã elas estarão supridas conforme a vontade de Deus. Davi disse, em paz eu me deito e logo eu pego no sono, logo eu adormeço. Porque só tu, Senhor, é só Deus, irmão, nos fazes repousar em segurança. Você precisa repousar, mas com segurança, com confiança em Deus. Porque o Deus que está te dando o bom sono, o Deus que nos manda parar e dormir, é porque Ele tem condição de, enquanto eu estou dormindo, Ele cuidar das minhas necessidades e das necessidades da minha família, da minha empresa, quem tem, do meu trabalho, seja do que for. Pega essas preocupações, pega essa dificuldade e entrega elas tudinho a Deus. Que tal colocar isso na prática? Eis o momento. Que Deus te abençoe. Reflita nesta palavra, mas compartilhe ela com as outras pessoas em nome de Jesus. Um abraço e que Deus te abençoe.